Me chamo Elizabeth, sou mais conhecida como a Betinha. Moro aqui na Alemanha já há 18 anos. E foi através desse livro que o Espírito Santo me guiou para eu ser uma mulher liderada pelo Espírito Santo. E eu vou contar por quê, né? Através do resumo que a gente fez hoje e as experiências que eu vivi. E eu quero compartilhar com vocês. Eu vou falar mais ou menos uns 40 minutos. E depois, no final, eu vou dar espaço para pelo menos 3 pessoas falarem. E aí, tipo assim, todo encontro a gente dá oportunidade para outras pessoas falarem. No grupo tem quase 500 mulheres, então não tem como eu deixar o microfone aberto para todas falarem. Então, no final, aquelas que se sentirem tocadas pelo Espírito Santo, eu vou dar oportunidade pelo menos para 3 falarem. E aí, quem já for falando, vai dar espaço para outra no próximo encontro. Então, vamos começar com a oração? Então, vamos lá. Senhor, meu Deus e meu Pai, Espírito Santo, nós entramos na Tua presença nesse momento. E eu te peço, meu Deus, que o Senhor venha preparar os nossos corações, as nossas mentes, para que tudo aquilo que vai ser falado caia numa terra boa e venha dar muitos frutos. Pai, desde já tira toda distração, tudo aquilo que vai nos distrair. Porque o que vai ser falado hoje aqui, meu Deus, é para que nós venhamos honrar, te glorificar, para que nós venhamos realmente ser essas mulheres cheias do Espírito Santo, guiadas pelo Espírito Santo. Por isso, meu Deus, esse encontro não é meu, é teu. Eis-me aqui, nos usa, Senhor, me usa. E é isso que eu te peço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, eu fiz o resumo, né, e coloquei lá no grupo. E o que eu achei interessante, e eu não sei se vocês já leram também o primeiro resumo, é que essa jovem, ela tinha 27 anos. E ela se sentia muito insegura. Porque a única coisa que ela tinha era 4 filhos. Ela era até bem sucedida em casa, mas ela sentia que faltava algo. E ela ouviu uma vez uma pregação e ela falou que nessa pregação falava que quando a gente recebe o Espírito Santo, nós recebemos não temos um espírito de covardia, mas sim um espírito de poder, de amor ou de moderação, ou seja, de domínio próprio. Então ela entendeu ali que ela precisava ter esse espírito, ela precisava ter a plenitude do Espírito Santo na vida dela para vencer aquela insegurança e para que ela viesse ser usada por Deus. Ela precisava ser cheia do Espírito Santo. E aí, eu lembro que no meu casamento, logo no meu primeiro ano de casamento, eu sofri por uma baixa autoestima, porque foi quando eu sempre usei meu cabelo liso, gente, sempre. E aí, depois, meu esposo, ele me incentivou a usar o cabelo cacheado. Só que quando eu usei meu cabelo cacheado, eu fiquei muito com uma baixa autoestima muito grande. Por quê? Porque eu me olhava no espelho, me achava feia, não gostava do meu cabelo do jeito que era. Então eu comecei a ficar ciumenta, controladora, de uma hora para outra. E já tendo o Espírito Santo, até que eu busquei em Deus, né? E busquei, o Espírito Santo falou comigo, foi dando orientações. E ali eu comecei a buscar mais de Deus, investir em mim. Eu lembro até que meu esposo falou, olha, às vezes eu queria conversar com ele, e ele falava, não, vá orar, porque ele falava, não adiantava, porque eu estava insegura. E aí, depois que eu investi em mim, na minha comunhão com Deus, eu entendi que eu era a imagem e semelhança de Deus, eu resgatei a minha identidade. Só que o quê? Mesmo assim, eu ainda, mesmo que a gente melhorou, mesmo que minha autoestima ficou ótima, eu via que existia em mim algumas atitudes que não resplandecia uma mulher sábia, uma mulher que era cheia do Espírito Santo. E eu lembro que eu estava lendo um versículo que aquilo me chamou e me despertou a atenção, que falava que
o Espírito Santo ia me ensinar todas as coisas, ia me lembrar de todas as coisas. Então eu lembro que eu comecei a buscar nisso e falar: Espírito Santo, então o Senhor que vai me ensinar a vencer, a ser essa mulher sábia, que edifica a casa, que não é uma tola. Porque eu via que ainda existiam algumas atitudes, ainda existiam algumas situações que não me deixava ser essa mulher sábia. E quando eu meditei nesse versículo, gente, eu lembro que, não sei como, não me pergunte como, esse livro apareceu para mim. Eu não sei se eu estava fazendo uma pesquisa no ChatGPT, não foi ninguém que me indicou. Eu creio que foi alguma pesquisa que eu fiz no ChatGPT e apareceu o livro Mulheres Controladas pelo Espírito Santo. E eu comecei a ler esse livro. E dali eu entendi muitas coisas, porque que eu reagia, porque eu deixava o meu querer acima da vontade de Deus, acima do Espírito Santo. E quando eu fui aprendendo várias coisas, e esse livro ele é muito bom porque ele vai ao encontro de casadas, ele vai ao encontro de viúvas, de solteiras, de divorciadas. É um livro completo, é pequeno, porém completo. Mas o que eu quero falar com vocês é que, assim como para mim, esse livro apareceu, eu tô aqui para ensinar para vocês isso. Porque assim como essa jovem, Larraia, o nome dela é Larraia, ela precisou vencer essa segurança para ser usada por Deus, para escrever esse livro. Ela precisou ter esse espírito de poder, de amor, de moderação, de ser cheia do Espírito Santo. Eu também precisei investir em ser liderada pelo Espírito Santo. Então eu não sei, cada uma aqui de vocês, eu não sei, você tem que parar e pensar agora, qual área da minha vida eu vejo que ali eu tô caindo, ali eu tô passando por sentimentos que me massacra, que não me deixa ser uma mulher sábia, porque tanto como a Larraia, ela era bem no casamento, ela tinha filhos, o sucesso dela era só o casamento, mas Deus não conseguia usar ela na vida dela, no ministério dela. Eu já fazia reuniões, já fazia algumas coisas, porém dentro da minha casa, com meu esposo, com a minha filha, eu via em mim algumas atitudes que não revelavam Cristo em mim. E se você quer que Deus te autorize para você falar da fé, para você ter sucesso em qualquer área da sua vida, nós precisamos primeiro resplandecer a luz de Jesus dentro da nossa casa. Porque eu não sei você, mas preste atenção. Quantas pessoas, quantas mulheres, às vezes elas se preocupam mais, e já foi também o meu caso. Eu quero pregar o evangelho. Eu quero ganhar muitas almas. Eu quero falar para muitas mulheres. Mas dentro de casa, às vezes o esposo não vê atitudes de uma pessoa que ela mostra Jesus. E foi o que eu perguntei a vocês e mandei no grupo hoje, para que a gente pudesse refletir. Quando alguém convive comigo, quando alguém convive com você, que imagem nós passamos de Jesus? Porque, gente, o evangelho não está falando dos outros, fala muito de nós. E a gente, muitas pessoas, está apresentando um Jesus que as pessoas falam assim: meu Deus, é esse Jesus que você prega? Então eu não quero ir para a sua igreja, então eu não quero conviver com você. E você vê que Jesus era uma pessoa simples. Jesus era uma pessoa com um espírito manso. Era humilde. Ele estava no meio das pessoas que mais necessitavam. E às vezes a gente quer ir para pregar na África, pregar para o mundo, mas dentro da nossa própria casa, o nosso esposo, os nossos filhos, os nossos pais, seja quem for, não consegue ver a imagem de Jesus em nós. E a gente pode ter sucesso em qualquer área da nossa vida, mas se a gente está sendo fracassada dentro da nossa casa, então é como se a gente não vai ter essa autoridade para a gente ser aquilo que
Jesus escolheu para a gente ser. A gente não vai conseguir passar para as pessoas a imagem que o Espírito Santo quer passar. Porque o resumo que eu mandei hoje, né, fala que um dos papéis do Espírito Santo é o quê? Glorificar Jesus. E a gente tem que ser honestas com nós mesmos e pensar, será que eu estou glorificando o Senhor Jesus com a minha vida? Como que as pessoas no meu trabalho olham para mim? Como as pessoas na rua estão olhando para mim? No trânsito, quando há engarrafamento, quando uma pessoa passa com uma velocidade ou faz algo que você não gosta, como é que você reage? No trabalho, quando alguém pisa no seu calo, como é que você reage? Em casa, quando seu esposo, seu filho, seu pai, sua mãe faz algo que você não gosta, como eu represento Jesus? Será que essa pessoa dentro de casa consegue ver Jesus em mim? E isso me fez hoje refletir o dia todo. Que tipo de Jesus eu estou representando? O mundo está cansado de igrejas. O mundo está cansado de a pessoa estar pregando. As pessoas querem realmente sentir esse amor, sabe, de Jesus. Você vê que Jesus, quando ele andava pelas multidões, ele arrastava multidões porque Jesus era manso e humilde. E era justamente isso que eu via em mim. Tinha atitudes em mim que às vezes meu esposo falava, essa atitude que você tomou não foi de uma mulher sábia. E gente, olha, antes eu me irritava por qualquer coisa, mas uma coisa que me irrita é quando meu esposo fala isso, mas não me irrita, não é porque ele tá falando isso, me irrita porque eu quero mostrar Jesus nas minhas atitudes, e quando eu não venço o meu eu, quando eu não consigo, por causa de uma atitude, ser liderada pelo Espírito Santo e ajo na minha carne e não pelo Espírito, eu vou dormir naquele dia refletindo, revoltada não com meu esposo, revoltada comigo. Poxa, hoje eu realmente agi assim, não foi a atitude de uma mulher sábia. Por que eu falei isso? Por que eu pensei assim? Eu não mostrei Jesus para o meu esposo, eu não mostrei Jesus para minha filha, eu não mostrei Jesus no trabalho, na rua. Então a gente tem que, se tem uma coisa que a gente tem que se revoltar e odiar, é o pecado. Odiar aquilo que nos afasta de sermos semelhantes a Jesus. Então eu quero que vocês hoje reflitam como em casa a minha família está me vendo. Será que quando acontece alguma coisa e a minha vontade é responder, a minha vontade é gritar, a minha vontade é falar de várias formas que represente o meu eu e não Jesus, como eu tenho tratado meu esposo, como eu tenho tratado minha filha, meu filho, meu pai, minha mãe? Porque se eu quero glorificar Jesus, se eu tenho o Espírito Santo e eu quero glorificar Jesus, porque esse é um dos papéis do Espírito Santo, eu preciso deixar o Espírito Santo agir em cima do meu querer e confiar em Deus. Eu tenho aprendido, gente, a orar e confiar. Tem coisas que eu já tentei, pela força dos meus braços, mostrar para o meu esposo, às vezes mostrar para minha filha, mas outro versículo que me ajudou muito foi: não pela força, nem pela violência, mas pelo Espírito Santo. Então, muitas vezes eu cheguei no meu secreto e orei e falei: Pai, já falei isso para o meu esposo, já falei isso para minha filha. Eu não quero ficar brigando com ele, eu não quero ficar brigando com ela, eu não quero que seja eu a revelar, mas seja o Senhor. E, gente, teve coisas que eu falei muito tempo atrás e depois o Espírito Santo mostrou. Mas por quê? Porque eu deixei de ir pela força dos meus braços e confiei no Espírito Santo. E você e eu temos que ter essa convicção e ter esse desejo, essa sede, porque eu tive esse desejo. Quando eu li esse versículo, que o Espírito Santo ia me ensinar todas as coisas, eu falei: Espírito Santo, eu realmente quero que o Senhor me ensine todas as coisas. E para que Ele me ensine todas as coisas, eu preciso ser cheia do Espírito Santo. E quando você é cheia do Espírito Santo, você
é aquilo que a palavra fala. Não, Deus não te deu um espírito de covardia, Ele te deu um espírito de poder, amor e moderação, ou seja, de domínio próprio. E quando você fala de covardia, que você não tem um espírito de covardia, mas é de poder, é que às vezes você vai se colocar em situações na sua vida que aquilo vai te levar para quê? Para você mentir, para você esconder algo ou para você se envergonhar. Mas você tem que lembrar que você tem o Espírito Santo, você tem esse poder, então você tem que enfrentar as pessoas mesmo para falar a verdade, você tem que mesmo enfrentar o seu medo, sua insegurança, e você tem que ter essa convicção, eu tenho o Espírito Santo, então eu tenho esse poder, eu tenho esse amor. E quando você tem esse amor, por mais que seu filho, sua filha, seu esposo, sua mãe, seu pai, alguém no trabalho faça algo que vai contra o seu querer, você tem que agir no amor. Você pode falar que não gosta, porque eu já fui muito birrenta, eu já quis bater o pé, fazer as coisas do meu jeito, mas eu tenho que lembrar que eu tenho o espírito do amor. Então eu tenho que falar aquilo que eu não gosto, sem gritar, sem acusar a pessoa, sem maltratar. Então você tem que, e quando você tem o espírito o espírito do controle, né, da moderação, você tem que falar de uma forma calma. Quem aqui, a gente sabe que nós mulheres às vezes agimos, nos irritamos, mas se eu lembro que eu tenho um domínio próprio, eu tenho que respirar fundo, parar e lembrar, eu tenho Espírito Santo dentro de mim, então eu tenho a capacidade de falar com equilíbrio. E você vê, gente, quando eu olho para trás, eu vejo, eu já tive atitudes em mim que eu me comportei como uma pessoa que não tinha o Espírito Santo. Por quê? Porque eu reagia do jeito que eu queria. Mas quando eu entendi que o Espírito Santo vai me ensinar todas as coisas, mas para que ele venha me ensinar todas as coisas, eu preciso deixar ele liderar meus pensamentos, liderar meu coração, o meu jeito de agir, de confiar, de não querer as coisas mais do meu jeito. E eu achei muito forte isso, porque eu sei que o Espírito Santo agora está falando com cada uma de vocês. Com a Lahaye, foi na insegurança dela. Comigo, foi no meu casamento. O meu jeito, às vezes, de tratar o meu esposo com ciúmes tão bobo, coisas que, às vezes, ele falava, não, isso eu não acredito que você está falando isso, não acredito. E realmente eu falava, por que isso me incomoda tanto? Coisas tão boas, sabe? Mas que aquilo não transparecia uma mulher sábia. E às vezes eu transparecia a mulher sábia em várias áreas, mas naquilo eu não transparecia. Mas por quê? Porque eu queria do meu jeito. Tinha que ser do meu jeito. Tinha que ser como eu quero. Mas se eu quero ser liderada pelo Espírito Santo, eu tenho que entender que não tem que ser mais do meu jeito. Tem que ser do jeito dele. Tem que ser do jeito de Jesus. E eu tenho que glorificar Jesus na minha casa. Há um lugar de autoridade dentro da nossa casa. Se você, se eu queremos ter sucesso lá fora, nós precisamos ter sucesso primeiro dentro da nossa casa, com a nossa família. Porque, pensa comigo, eu tô aqui pregando para vocês, falando com vocês do Espírito Santo, mas meu esposo está sentado lá no sofá, minha filha está aqui do meu lado e deve falar, meu Deus, minha mãe está aqui falando disso, mas ela grita comigo, ela fala palavrão, ela fofoca das pessoas. Que autoridade, a pessoa vai até dizer que hipocrisia da minha mãe. Mas outra coisa é quando eu tô aqui falando e eles sabem realmente o que minha mãe tá falando é verdade. Ela tenta todo dia ser melhor. Ela tenta todo dia ser realmente liderada pelo Espírito Santo. Ela não dá piti. Ela não faz isso, não faz aquilo. Ela reconhece os erros dela. Ela sabe pedir perdão. Eu consigo ver Jesus nas atitudes da minha mãe. Minha mãe não quer mentir. Minha esposa não quer mentir. Ela tenta realmente ser uma pessoa melhor. E isso Jesus vai ver. E quando você é autorizada dentro de casa, primeiro pelo Espírito Santo, ele te autoriza
lá fora, para outras pessoas. Eu lembro que quando eu queria vencer tudo pela força dos meus braços e não deixar o Espírito Santo liderar realmente todas as áreas da minha vida, eu lembro que algumas coisas ficavam amarradas, mas não era o diabo que amarrava, porque a palavra fala que não deis lugar ao diabo. Quando nós refletimos nessa palavra, não deis lugar ao diabo, isso nos mostra o quê? Que o diabo não tem poder nenhum. Nós damos poder a ele quando nós damos invasão, quando nós damos lugar a ele. Quando nós damos lugar a ele, quando mentimos uma mentira pequenininha, quando fofocamos, quando reagimos na carne, nos ciúmes, na inveja. Então, quando eu faço essas coisas, eu dou um espaço, uma brecha para que o diabo haja. E eu já vi muitas pessoas falando, eu errei, eu perdoo, eu oro e Deus perdoa. Sim, gente, Deus vai sempre perdoar, porque Ele é Pai. Mas isso não anula as consequências que a gente vai colher, seja daquele pecadinho pequeno ou do pecadinho grande. Foi um espaço que eu dei para o diabo entrar. Então, por isso que quando você entende essa palavra, não dei lugar ao diabo, então eu tenho que estar ali, realmente sendo liderada pelo Espírito Santo. O Espírito Santo realmente me liderando em casa, na rua, no trabalho, nas minhas atitudes. Dá vontade de... alguém ligou para mim, tá doido para fofocar. Pensa, não vou dar lugar ao diabo. Não vou. Espírito Santo, me ajuda. Coloca um anjo de plantão na minha boca. Não me deixa falar daquilo que vai entristecer. E ali você tem que estar vigiando. E quando eu comecei a pedir que o Espírito Santo realmente me liderasse, ele começou a me colocar em situações que exigia de mim isso. Porque se você prestar atenção, quando a gente pede algo a Deus, Pai, eu quero mais paciência, Pai, eu quero mais domínio próprio, eu quero mais amor, Ele não vai jogar em cima da gente isso. Ele vai nos colocar em situações que vai exigir de nós isso. Então, quando eu comecei a pedir a ser liderada pelo Espírito Santo, Ele começou a me colocar em situações que realmente eu ficava, ai meu Deus, eu vou precisar da ajuda do Espírito Santo para resolver isso. Então, você começa a entrar no outro campo de pensamentos e de situações para que realmente você venha depender do Espírito Santo, que você venha realmente ser liderada pelo Espírito Santo. Então, quando eu passei a ser liderada, a viver, isso não significa que você vai errar, que você nunca vai errar e eu nunca vou errar. Sim, vai ter momentos que talvez eu vou pensar, falar, mas sabe que cada erro que você comete e eu cometemos, no intuito de ser liderada pelo Espírito Santo, e mesmo assim a gente falha, aquilo vai ser mais um motivo, mais coisas para que a gente venha ser mais e mais lideradas. Eu tenho um caderninho de anotações e todos os dias, quando eu faço uma atitude, quando algo no dia a dia me chama a atenção, me mexe com o meu eu, me faz depender do Espírito Santo, me faz falar algo que eu agi, ou pensei, ou falei que entristeceu o Espírito Santo, eu sempre escrevo e falo, poxa, hoje eu te entristeci, Espírito Santo, hoje eu fiz isso, mas me ajuda que amanhã eu venha vencer, que amanhã eu consiga vencer esse sentimento, esse pensamento, essa atitude. E por você escrever, por você falar, por você confessar, você já fica mais atenta. Vai vir o outro dia e aquela situação você já vai reagir de outra maneira. Por quê? Porque você muda a sua mentalidade e você entende que você agora tem esse entendimento de que você quer realmente ser liderada pelo Espírito Santo. Então, eu quero que hoje vocês pensem, e eu creio que o Espírito Santo já está aqui falando com cada um de vocês, qual área da sua vida que essa situação, quando acontece, você se irrita,
Você é incentivada a fofocar? Você é incentivada a murmurar? Você se vê como uma mulher tola que não edifica a casa? Qual situação? É no seu casamento? É no seu trabalho? É com a sua filha? É com seu filho? Essa situação te faz, essa situação que acontece na sua vida, arranca de você as obras da carne. Essa pessoa que convive com você não consegue ver Jesus em você, porque toda vez que acontece essa situação, a sua carne grita, porque você não quer ser liderada pelo Espírito Santo, você quer ser liderada por você. Eu vou fazer assim, eu quero ser assim, eu não vou me humilhar, eu não vou fazer do jeito que é para fazer. E quando você vê, você tá ali girando no círculo e você não cresce espiritualmente. As suas outras áreas podem até fluir um pouco, mas essa área, por você não conseguir entregar ela totalmente ao Espírito Santo, parece que vai prendendo e vai te sufocando. Que área é essa? Que área que você tem se comportado assim? Com ciúme, ansiosa, com medo, angustiada, não consegue dormir toda vez que acontece isso. Você não consegue entregar o controle para o Espírito Santo dessa situação, porque você tá ali presa, querendo as coisas do seu jeito. Que área é essa? E hoje peça ao Espírito Santo, entregue a Ele e fala: Espírito Santo, eu até hoje fiz do meu jeito. Eu agi assim, falei o que não devia, penso o que não devia. Realmente, quando acontece isso, eu me transformo. E nesse momento, a pessoa que convive comigo não consegue ver Jesus em mim. Me ajuda. A palavra fala que o Senhor vai me ensinar todas as coisas. Me ensina. Eu quero realmente ser liderada por Ti, Espírito Santo. E lembra que eu falei que em algumas áreas ficaram amarradas por causa de algumas atitudes minhas? Quando eu entreguei essa liderança da minha vida nas mãos de Deus, do Espírito Santo, foram áreas que começaram a destravar. Por exemplo, eu não estava conseguindo engravidar. Gente, eu tô grávida, tá? E assim, o Espírito Santo foi mostrando o que a gente tinha que fazer. A ciência falou que eu e meu esposo não precisava ter filho. E eu lembro até que ali, já com esse pensamento de ser liderada pelo Espírito Santo, veio um pensamento e eu falei: amor, vamos então. E a medicina falou que a gente tinha que fazer inseminação artificial. Meu esposo nem queria muito, queria agir já na fé. Mas sabe quando você não quer ser aquela cristã tampada? Eu falei: não, amor, mas a ciência tá aí, Deus deu os médicos para nos ajudar. Vamos fazer uma vez. Vai que a gente vai engravidar, vai que eu vou engravidar realmente só com inseminação artificial. E a gente fez, porque é orientado pelos médicos. Quando eu fiz, a gente fez junto, não engravidei. Nossa, mas como eu chorei. Mas ali o Espírito Santo falou comigo: você tem que ir pro altar, você tem que entregar isso a Deus, porque esse milagre tem que vir de Deus, porque você que vai glorificar o meu nome. Então a gente partiu para fé. Então a gente foi pro altar, a gente jejuou, a gente fez propósito. E eu fiz um jejum de 3 dias só na água, gente. Meu Deus, eu já tava quase desmaiando. E assim, e aí meu esposo fez também junto comigo. Depois ele viu o que eu tava fazendo. Ele falou: amor, eu vou fazer, vamos unir as forças. Então, a gente começou a jejuar junto. E eu tinha um teste em casa. E aí, na segunda-feira eu tinha que entregar o jejum, porque eu fiz da sexta para segunda. Gente, quando eu já tinha feito o teste, toda vez era um fracasso, eu chorava. E quando eu fiz o teste, depois do jejum, entreguei o jejum e eu falei: amor, agora eu vou fazer o teste. Gente, parece um milagre, assim. Essa cena não sai da minha cabeça. Eu entreguei o jejum, fiz o teste
e deu positivo. Então, assim, foram áreas na nossa vida começando a desenrolar. Meu esposo foi... A gente estava no Brasil, meu esposo foi... Eu não queria... Não, eu já fui obreira da dominação que eu e meu esposo vai. Mas eu e meu esposo falava que as pessoas chamavam pra gente ser obreiros novamente. A gente falava, não quero ser obreiro. Não quero. E aí, a gente entrou no final do ano com esse espírito de ser liderados pelo Espírito Santo e de que a vontade de Deus se cumprisse na nossa vida. Então a gente orou juntos, fizemos um propósito juntos e falamos, Deus, entregamos a nossa vontade e seja feita a tua vontade. E assim, meu esposo foi levantado ao pastor de uma forma assim, e ele até brincou assim comigo, amor, a gente não queria ser obreiro, mas a gente falou para Deus que seja feita a vontade dele, então a vontade dele é que a gente seja que eu seja pastor e você esposa de pastor. Então, quando a gente entrega a liderança, realmente tudo, e depende do Espírito Santo, ele vai começando a abrir as portas. Se eu tô falando hoje aqui com vocês, é porque foi o Espírito Santo também que permitiu. Através da dona Mércia, que ela falou, não, você tem um potencial, você tem que falar, você tem que ajudar outras mulheres. E eu tô aqui, porque eu não quero que vocês dependam de mim. Eu quero que vocês dependam do Espírito Santo. Porque cada uma de vocês tem um valor imensurável. Cada uma de vocês tem uma história, tem uma luta para conquistar. Cada uma de vocês, gente, tem pessoas que só vai ouvir Jesus através de você. Tem pessoas que só você pode alcançar através do seu testemunho. Teve pessoas que a gente estava no Brasil e a gente conseguiu alcançar elas. E elas, olha, tanta coisa eu nunca ouvi falar de Jesus. A gente estava de férias, meu esposo falando de Jesus. A gente estava de férias e eu estava dando livros. E nem imaginava que Deus queria que meu esposo fosse pastor e que eu fosse esposa de pastor. Gente, eu falo com a maior sinceridade, a gente não desejava isso. Mas quando você se entrega à vontade de Deus e você entende que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, e você larga seus sentimentos, seus pensamentos, tudo vai se encaixando. Ele vai colocando assim, tudo vai se organizando na sua vida. Mas para que isso realmente aconteça, nós precisamos entender e desejar realmente como se fosse o ar que a gente respira. Eu preciso realmente ser guiada, liderada. E se é Ele que me ensina todas as coisas, então é Ele que vai me ensinar. Então que hoje nós possamos, vocês, eu, todas nós possamos sair daqui hoje com esse desejo de cada vez mais ser lideradas pelo Espírito Santo. Porque o Espírito Santo ele vai nos encher com a medida do tempo que a gente dá e da entrega que a gente dá para Ele. No nosso secreto, a forma como eu acordo e já oro, se eu leio a Bíblia, se eu busco mais da palavra. Eu lembro, gente, que eu ouvia pessoas assim e eu admirava a fé daquelas pessoas. E o Espírito Santo falou para mim, filha, você também pode ter isso. Só me dá mais tempo. Me busca mais no secreto. E eu vou te dar. E eu lembro que eu pegava a Bíblia. Deixa eu pegar. Eu pegava a Bíblia. E às vezes eu não entendia. Eu olhava para a palavra e não entendia. E agora eu vou de manhã cedo, oro e vou ler a palavra. E o Espírito Santo fala comigo. E eu olho assim, gente, às vezes eu li a Bíblia e não entendia nada. E você vê que o Espírito Santo vai falar comigo ou com você de acordo com a sua necessidade, com aquilo que você está passando. Mas você precisa ter essa sede. Então, às vezes, eu ia ler a palavra e você e eu temos que ser verdadeiras. Pai, eu quero realmente entender a palavra, eu quero realmente ter essa intimidade, eu quero realmente que as pessoas olhem para mim e vejam Jesus, eu quero realmente ser liderada. Isso tem que ser uma sede, isso tem que ser um desejo, você tem que querer isso com todas as forças da sua alma.
E quando Jesus ele vê isso, quando Deus ele vê nosso esforço, ele consegue dar mais e mais. Antes eu acordava para ler a palavra, eu não tinha tanto prazer. Eu lia, mas hoje eu não consigo mais acordar e não fazer o meu devocional e não buscar a palavra. Eu amo isso aqui. Porque eu amo. Mas por que eu amo? Porque eu aprendi que é a palavra em si ela mata, mas é o Espírito que vivifica. Então, o Espírito Santo vai vivificar dentro de nós essa palavra. Mas quando é que o Espírito Santo vivifica essa palavra dentro de nós? Quando nós praticamos. Então, o Espírito Santo vai no dia a dia nos colocar em situações, que aquela pessoa falou mal de você, que aquela pessoa te xingou no trânsito, que aquela pessoa falou alguma coisa, sua vontade é o quê? Reagir do mesmo jeito. Mas porque eu tô íntima da palavra, porque eu tô meditando todo dia, porque eu tô lendo, o Espírito Santo me ensina naquele momento, perdoa, não fala assim. Às vezes tem momento que a carne grita, mas por você estar tão se envolvido na palavra, por você estar ali em dia com Deus, no seu secreto, buscando, orando, desejando no seu íntimo, na sua alma, ser liderada pelo Espírito Santo, o Espírito Santo vai te dando, vai te dando, vai te dando. Então, às vezes, não quer admirar pessoas, pregadores. Amém, eu tenho também minhas referências. Mas cada uma de nós tem uma história. E cada uma de nós vai chegar em lugares, vai chegar em pessoas que só a gente é capaz de chegar. É no seu trabalho. Eu não consigo chegar no seu trabalho. Eu não consigo chegar na sua casa. Eu não consigo chegar no mercado que você vai. Mas você, com o seu jeito, com o seu caráter, com sua humildade, você vai conseguir. E aquela alma que você ganhou através do seu exemplo, através da sua conduta, aquilo tem valor imensurável para Deus. Então, para Deus não importa se você vai ganhar o mundo inteiro, o que importa é que aonde Ele te colocar, seja na sua casa, seja no seu trabalho, seja com seus vizinhos têm que ver Jesus em você. Os seus familiares têm que ver Jesus em você. No seu trabalho, as pessoas têm que ver Jesus em você. Mas não é de falar, é nas suas atitudes, na sua mansidão, na forma como você fala, como você trata as pessoas. Você vai passando e as pessoas se sentem bem com você. Poxa, eu me sinto bem estar com ela, porque ela transmite paz, ela não transmite arrogância. E quando você em algum momento se pegar assim, transmitindo uma imagem que não glorifica o Senhor Jesus, chega em casa, dobra o joelho e fala: Senhor, hoje foi difícil, viu? No meu trabalho ou em casa, realmente essa situação aconteceu, mas me ajuda, que amanhã eu faça diferente. E nunca chutar o pau da barraca e falar: não, agora eu errei e pronto. Não, todo dia. A minha missão é todo dia parecer com Jesus. Em casa principalmente, e perto daqueles. Porque o que vale para Deus não é a gente só pregar para multidões. É a gente primeiro pregar perto das pessoas com quem a gente convive. Porque o que a gente mais tem na internet é pessoas pregando o evangelho, mas com casamentos fracassados, cheio de orgulho. Então a gente não pode enganar a Deus. Nós temos que olhar para nós e desejar isso dentro de nós. O evangelho não tem a ver com as pessoas. O evangelho tem que a ver comigo. Eu tenho que pregar o evangelho todos os dias para mim primeiro. Eu tenho que dormir com a minha consciência limpa, que hoje eu glorifiquei o Jesus com as minhas atitudes, com o meu jeito de falar,
com o meu jeito de tratar a minha família, com o meu jeito de tratar as pessoas na rua. E eu tenho que me revoltar quando no meu dia a dia, no meu trabalho, na minha casa, na minha rua, eu consegui dar espaço, eu consegui dar brecha pro diabo e ele conseguiu arrancar de mim uma ação, uma atitude que não mostrava Jesus na minha vida. É isso que eu tenho que me revoltar. Se tem uma coisa que eu aprendi, não me lembro com quem, é que se eu tenho que me revoltar na vida, é com o pecado, é com aquilo que me afasta de Deus, é com aquilo que entristece o Espírito Santo, é com aquilo que não faz a imagem de Deus, de Jesus, ser clara em mim. Deixa eu ver aqui, gente, se eu esqueci de falar alguma coisa. Porque às vezes eu vou falando e esqueço de coisas assim importantes. E uma coisa que eu falei um dia desses é que é muito fácil a pessoa falar: eu aceito o Senhor Jesus como meu único Senhor e Salvador. Mas a gente tem que entender, quando eu aceito o Senhor Jesus como meu único Senhor e Salvador, eu tô falando que ali eu tenho que andar como Jesus andou. Eu tenho que ser como Jesus andou aqui na terra. Mas para isso eu preciso do Espírito Santo. Porque o que mais a gente vê é pessoas falando que aceita o Senhor Jesus como seu único Salvador, mas faz tudo contrário. E aí, às vezes, a pessoa olha para aquela pessoa e fala: meu Deus, eu vejo tudo menos Jesus nessa pessoa. Então, a gente que é mulheres de Deus, que realmente quer ser liderada pelo Espírito Santo, tem que ter essa consciência. E aonde eu for, eu tenho que exalar o perfume de Jesus. E para isso eu preciso do Espírito Santo. Sozinha eu não sou capaz. Tudo que as pessoas vê de bom em mim tem a ver com Jesus. Mas tudo que as pessoas vê de mal em mim é a minha carne, é o meu eu. Então eu não quero que o meu eu domine, que a minha carne domine. Eu quero mais de Jesus. Eu quero morrer para mim, para que Jesus viva em mim. Mas eu preciso do Espírito Santo. Sozinha eu não sou capaz. Sem o Espírito Santo eu vou fazer as coisas do meu jeito, eu vou seguir o meu coração enganoso, eu vou seguir a minha mente, pensamentos contrários. Eu preciso dessa palavra. Eu preciso do Espírito Santo. Porque é Ele que vai nos ensinar todas as coisas e nos lembrar todas as coisas. Mas como Ele pode lembrar para mim e para você de coisas que eu não leio, que eu não medito? Então, a palavra, essa palavra aqui é muito importante. Eu preciso praticar ela, mas eu preciso que o Espírito Santo me revele, porque é o Espírito Santo que vai me convencer do pecado, me convencer de algumas atitudes que eu estou tomando errado. É o Espírito Santo que convence. E nós temos que parar de tentar querer vencer as coisas pela força do nosso braço. Tenha isso em mente, não é por violência, é pelo Espírito. Então é Ele que vai convencer talvez uma pessoa aqui na sua família, seu esposo, seu filho, sua mãe, seu pai, sua irmã, sua tia, alguém que você convive, que você tem muita dificuldade porque essa pessoa tira você do sério. Mas quem vai convencer ela é o Espírito Santo. E como? Através de você, pelas suas atitudes. A forma que você se comporta diante desse familiar vai, como é que eu esqueci a palavra? Vai envergonhar esse familiar. Porque pensa comigo, se um familiar chega pra você e trata você mal, grita com você, briga com você, mas você trata aquela pessoa com os frutos do Espírito Santo, como Jesus faria. Então aquela pessoa vai se sentir mal. Poxa, sabe, a palavra mansa, ela acaba, né, com aquela agressão. Agora, imagina, você grita, o familiar grita com você, xinga você, e você vai, xinga, briga e grita com ele. O que ele vai ver em você? Ele não vai ver Jesus, ele ainda vai ficar com mais raiva de você. E você não vai ganhar esse seu familiar para Jesus. Porque nós ganhamos uma pessoa
para Jesus com nossas atitudes, quando nós conseguimos andar como Jesus andou, quando nós conseguimos ser como Jesus foi. É fácil? Não é. Mas é gratificante. É gratificante. E uma coisa que eu investi aqui em casa foi: nossa família, todos precisam ser cheios do Espírito Santo. Então, eu, meu esposo, minha filha, nós temos todos o Espírito Santo. Então, por isso que é essa harmonia em casa. E eu sei que é muito difícil conviver com uma pessoa que não tem o Espírito Santo, que eu já fui casada com um incrédulo. E eu sei, você casar com uma pessoa que não tem o Espírito Santo é horrível, porque ali não bate. Então, eu sempre investi. Quando eu entendi isso, eu sempre oro na minha filha, às vezes oro no meu esposo. A gente ora um pelo outro. Eu coloco a mão na cabeça da minha filha e falo que você seja cheia do Espírito Santo. Do meu esposo. Oro em casa, sempre em oração, sempre pedindo que a presença de Deus esteja em casa. Nunca baixar as armas. Tá ali sempre pronta. Porque o diabo, ele tá ali, ao redor e ao derredor, só procurando uma brecha. Mas eu não posso dar lugar ao diabo. Então, por isso que eu tô ali, em vigilância. E aí, antes de eu abrir o espaço para que 3 de vocês possam falar, eu queria explicar uma tarefa que eu vou passar aqui para vocês, que da semana, tanto para você como para mim, porque eu sou liderada pelo Espírito Santo todos os dias, porque eu entrego minhas vontades todos os dias. Mas se um dia eu saio da cama com esse pensamento: hoje eu quero ser liderada só por mim, eu tenho certeza que aquele dia meu vai ser um fracasso. Então, a tarefa da semana é deixar o Espírito Santo liderar. O objetivo, eu vou ainda passar, vou jogar lá no grupo, mas é só para que a gente venha entender, tá? Se tiver alguma dúvida, às vezes quando eu explico assim fica mais claro. O objetivo é o quê? Permitir que o Espírito Santo transforme nossas atitudes, palavras, decisões em todas as áreas da vida, refletindo Jesus de forma natural e verdadeira. Talvez para alguma de vocês hoje vai ser difícil, não vai ser natural. Para mim, quando eu comecei a ter esse pensamento de ser liderada pelo Espírito Santo e me esforcei para isso, teve vezes que foi difícil, mas depois, com o tempo, você vai ficando tudo mais fácil, porque você vai ver os frutos, você vai ver a paz dentro de casa, você vai ver a união com seu esposo, você vai ver a união em casa. Então você vai querendo mais e mais e mais, entende? Porque no início tudo é difícil, mas depois, quando os frutos começam a aparecer daquilo que você planta, não tem preço que pague. E aí, o versículo da semana, porque você e eu vamos refletir, é: Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e anunciará a vocês. Então, vamos refletir essa semana que o Espírito Santo, ele veio para glorificar Jesus. Então, se eu sou cheia do Espírito Santo, se eu quero ser liderada pelo Espírito Santo, eu preciso glorificar Jesus nas minhas atitudes. E para aquelas que eu não sei, talvez está aqui e não tem ainda o Espírito Santo, busca com todas as forças o Espírito Santo. Porque a palavra fala que tem como um pai que um filho chega para ele e fala: pai, eu me dá pão, e ele vai dar uma cobra. Assim também é o nosso Pai que está no céu. Se nós pedimos o Espírito Santo, Ele nos dará. Então, é uma promessa. Você não tem o Espírito Santo? Começa, mas você precisa ter essa sede. Eu quero ser ensinar. Eu quero que o Espírito Santo me ensine tudo, a me vestir, a como arrumar meu cabelo, a como me maquiar, tudo, é tudo, gente. E aí, a rotina diária. Quando você acordar pela manhã, separe 2 a 5 minutinhos para orar. Aí você fala, né? Vai com suas palavras, mas eu coloquei aqui algumas. Espírito Santo, hoje eu quero depender de Ti em tudo. Que minhas palavras e atitudes e decisões reflitam a Jesus e glorifiquem o Seu nome. Comece o dia
com essa necessidade. Eu quero ser liderada pelo Espírito Santo. Aquela atitude que tira a minha paz, que me deixa com raiva. Ai, ali eu vou vencer aquilo e eu vou ver o poder de Deus na minha vida. E que não é pela sua força, é pela força dele. E depois ler a palavra. Olha, gente, eu sei que tem pessoas que não têm tempo de ler a palavra. Mas então, para essas pessoas que não têm tempo, lê pelo menos um versículo. Um versículo. O meu devocional hoje demora quase 1 hora. Mas já teve dias que eu gastei só 10 minutos. Eu tinha que acordar cedo, porque agora eu tô grávida, eu tô em casa. Mas já teve dias que eu tinha que acordar 5h45 para orar, ler a palavra, tomar café rapidinho e ir para academia e depois para o trabalho. Então era 10 minutinhos do meu dia, mas eu tirava. Por quê? Por que eu dedico a manhã cedo para ler a palavra? Porque é onde minha mente está fresca. Porque eu tenho que entender que o Espírito Santo, ele vai me lembrar todas as coisas. Mas como que ele vai me lembrar se eu não invisto tempo? Então, se eu começo logo pela manhã, as primícias, já ali, orando, entregando a liderança do meu dia para o Espírito Santo, lendo a palavra, e mesmo que você não entenda, fica ali, escreve no papel, escreve no celular, e fica durante o dia meditando naquela palavra. Que já teve vezes que eu li uma palavra, fiquei meditando, aquela palavra me chamou a atenção. Fiquei meditando e não aconteceu nada naquele dia. Mas veio uma situação lá na frente que o Espírito Santo me fez lembrar daquela palavra. Mas por que ele fez me lembrar? Porque eu li, porque eu meditei. Se eu não tivesse lido aquela palavra, como que ele ia me lembrar? Então, nem que seja um versículo. E aí, no meio do dia, quando chegasse no meio do dia, você faz a pergunta a si mesmo: em qual área da minha vida estou agindo pelo meu próprio querer e não deixando o Espírito Santo me guiar? Identifique momentos ou atitudes do dia em que você precisa de transformação. Peça ao Espírito Santo que mude seu coração naquele instante. Que tá acontecendo aquela situação que tá tentando tirar algo ruim de mim. Espírito Santo, me ajuda. Como eu reajo aqui agora? Busca isso dentro de você. Tudo começa de dentro para fora. Gente, você já prestou atenção que tudo é de dentro para fora? Então, começa tudo dentro de casa e depois para fora. Começa dentro da gente e depois para fora. Tudo é sempre no íntimo. E às vezes a gente quer fazer tudo do nosso jeito, do contrário. Nós queremos primeiro pregar lá fora, nós queremos primeiro ajudar as pessoas lá fora, mas dentro de casa isso é um fracasso. Nós queremos primeiro investir em nosso corpo, na nossa aparência, mas dentro de nós cheio de ódio, de rancor, ciúmes. Não, tudo é de dentro. E quando vem de dentro, quando nós trabalhamos dentro da gente, dentro da nossa casa, então Deus dá essa autoridade para que a gente venha falar, para que a gente venha brilhar para outras pessoas. E aí, isso é no meio do dia. Aí depois, uma ação prática. Durante o dia, escolha uma atitude concreta para cada dia que demonstre Cristo às pessoas ao seu redor. Que você depende do Espírito Santo. Não é que você vai mostrar para as pessoas, mas as atitudes vai mostrar para você mesma. Por exemplo, segunda, demonstre paciência em um momento difícil. Pode ser com seu esposo, pode ser com sua filha, pode ser no trabalho, no trânsito, eu não sei. É o Espírito Santo e você. Terça-feira, ouvir alguém sem interromper ou julgar. Hoje eu vou ouvir meu esposo. Mas se eu tenho que julgar, eu vou ouvir minhas filhas, mas eu tenho que julgar. Não, você não vai interromper essa pessoa e não vai julgar, vai só ouvir. Na quarta, perdoar ou pedir perdão a alguém. Quinta, agir com gentileza sem esperar reconhecimento. Eu vou agir com alguém, uma gentileza com alguém em casa, com alguém no meu trabalho, mas sem esperar em troca, porque se a gente prestar atenção, às vezes a gente age com gentileza, mas com a intenção de receber algo em troca. Não. Você vai fazer
sem esperar nada em troca. Sexta-feira, servir alguém de forma autista, ou seja, ajudar alguém sem esperar nada em troca. Sábado, observar seu tom de voz. Essa é difícil, né? Palavras e reações no seu dia a dia. Ai, aconteceu algo, seu esposo, sua filha, sua mãe, seu pai, seu tio, seu cachorro fez alguma coisa que você não gostou. Ai, que vontade de gritar. Ai, que vontade de falar com arrogância. Mas aí você vai procurar falar o quê? Manso. No seu tom de voz. Como que eu, Respira fundo. Lembra, mostrar Jesus nas suas atitudes. Aí domingo, dedicar um tempo de oração e gratidão, refletindo sobre o que o Espírito Santo fez nessa semana toda. Ah, Betinha, tem que seguir essa ordem? Não. Vai que surja na segunda-feira para você ouvir alguém sem julgar. Vai que seja no sábado, aconteça alguma situação que você tem que perdoar. Eu só coloquei uma sequência para você ter seguir ter uma direção. Aí, na noite, seja na hora de dormir ou antes, mas que seja à noite, você anota uma situação naquele dia em que você conseguiu refletir Jesus. Poxa, hoje meu esposo falou ignorante comigo, mas eu consegui responder ele com calma, manso e humilde como Jesus. Ah, hoje meu esposo deixou a roupa em cima da cama, me deu vontade de reclamar, mas eu fui lá, peguei a roupa, dobrei, bonitinho. Ali eu consegui mostrar Jesus. Eu não sei, você e o Espírito Santo, é você e o Espírito Santo, ele que vai te revelar, que vai te mostrar, mas você vai saber a situação. Uma situação também que você precisou depender do Espírito Santo e sentir dificuldade. Você tá em algum momento assim no dia que você viu que, meu Deus, eu preciso do Espírito Santo aqui que me ajude. Como que eu respondo essa pessoa? Como que eu reajo aqui? O que que eu falo? Aí você anota uma oração e aí no final uma oração agradecendo a presença do Espírito Santo na transformação do seu coração. Você já tem que agradecer. Eu agradeço todos os dias. Esse é o meu maior presente, ser liderada pelo Espírito Santo. Eu olho para trás, eu não quero ser aquela impulsiva que a gente vai aprender no segundo capítulo, porque eu sou muito impulsiva, porque isso vem da minha personalidade, que a gente vai aprender no segundo capítulo, que tem as 4 personalidades. Então eu sou uma pessoa muito impulsiva e eu não quero viver mais no impulso de responder. Não, eu não quero. Eu quero realmente ser liderado pelo Espírito Santo. E quando eu olho para trás e vejo quem eu era e quem eu vejo agora, eu falo, graças a Deus que eu tive esse entendimento. E uma dica para a semana. Não se culpe se você falhar. Cada falha é uma oportunidade para depender mais do Espírito Santo. Observe suas mudanças. Observe mudanças sutis no seu coração. Não apenas nos resultados visíveis, é no seu coração. Compartilhe, se sentir à vontade, no grupo sobre o que sentiu. O agir do Espírito Santo. Então eu vou abrir o grupo na quarta, mais ou menos, ou na quinta, para que vocês lá, para a gente poder interagir uma com a outra. Como é que tá sendo essa semana? Como é que tá sendo vencer essa área que o Espírito Santo vai revelar para cada uma de vocês? E nós vamos compartilhar, uma ajudar as outras. Por que que eu só vou abrir quarta ou quinta? Porque a gente tá tendo uma reunião agora, e aí eu já abro agora, não tem como você passar essa experiência. E é isso. E observa, não é sobre perfeição ou resultados imediatos. É sobre permitir que o Espírito Santo molde nosso caráter e nossas atitudes, para que Jesus seja visto em qualquer área da nossa vida. Quando Ele lidera, tudo que fazemos começa a glorificar Cristo. Então, o que eu quero que você saia daqui é isso. Com essa visão, eu preciso ser liderada pelo Espírito Santo. E eu preciso entregar minhas vontades. Não sou eu que vou liderar você, esse não é o meu desejo, mas é que cada um de nós aqui venha viver o propósito para o qual Deus nos chamou com resiliência,
com espírito excelente, com poder, amor e moderação. E é isso. E se você não tem o Espírito Santo ainda, busca. E todas nós venhamos ser liderados pelo Espírito Santo. Não quero que vocês dependam de mim. Quero que vocês dependam do Espírito Santo.